Olá, queridas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a Karina, muito prazer. Hoje eu vou contar para vocês mais um testemunho, na verdade, de como eu me converti, de como eu tomei a decisão de me batizar. E eu tô gravando bem baixinho porque é à noite, tá? Meu esposo e minha filha tá dormindo. E eu decidi fazer esse vídeo. São 23h53. Amanhã é sábado, eu quero passar o dia com a minha filha. Então eu não quero gravar, porque normalmente quando eu me dedico a isso, a fazer vídeos para vocês, realmente é um tempo que eu separo para pensar, para colocar minha cabeça, para colocar o meu melhor num vídeo de 15 minutos. Mas enfim, né, gente? Eu quero que você, se você quiser, se você puder, deixar aquele like para ajudar aí no conteúdo, para que o YouTube possa entender que você gosta dos meus vídeos e você receba os meus demais vídeos. Eu me batizei em 2022, em dezembro. Eu não lembro a data, acho que foi dia 12, se eu não me engano. Eu me batizei numa igreja a qual meu marido congregava, né, de dois pastores, de um pastor, né, um casal de pastores que, como é que fala, eles apresentaram a minha filha na igreja. E quando a gente teve uma crise de casamento, eles nos ajudou bastante, veio orar em casa, tudo. Eu conheci a filha deles numa empresa que eu já trabalhei e por coincidência ele foi pastor do meu marido quando eu estava desviada. Então eu ainda estava perdida, né? Então foi assim, perdida, não sabia em que igreja eu fosse me batizar, e eu tinha dúvidas sobre o meu batismo ser nas águas ou na piscina, então eu quis que fosse nas águas, na represa, né? Numa represa ou na piscina, então eu tinha essas dúvidas e acabei escolhendo sendo na represa mesmo, né? Enfim, né? Porque tem essas coisas também, né? Que em relação ao batismo. Mas aí, quando eu tomei a decisão, né? Que eu nasci num lar evangélico, né? Assim, meu pai era conhecedor, já era batizado nas águas, mas estava desviado. Minha mãe ainda não tinha se batizado, então eu cresci em trancos e barrancos. Em questão até minha mãe, acho que minha mãe foi se batizar em 2000. Eu nasci em 1991, então vocês imaginam. E então ela ia para a igreja, tudo, servia a Deus, mas não tinha uma firmeza. Mas minha mãe, ela fazia muita campanha, vigílias, assim, para meu pai se salvar, assim, para a salvação do meu pai. Acho que, mas em 1997, meu pai, ele se converteu, começou a ir para a igreja até se ter o chamado de pastor. E aí, quando ele foi ser chamado para ser pastor, aí tudo mudou, essas coisas. Mas como eu falei para vocês, eu me desviei com 16 anos da igreja. E aí, depois de 15 anos, praticamente, eu voltei. E foi numa situação bem adversa, assim, né? Como eu falei para vocês, eu tive uma crise que foi diagnosticado transtorno afetivo bipolar. Eu tive um surto e que eu fiquei alguns dias sem dormir, porque na verdade estava fazendo alguns cursos pela internet e tal. Tava fazendo um canal no YouTube também, tava fazendo bastante vídeo, live no YouTube, quando eu tinha um outro canal monetizado e tudo mais. E eu comecei a fazer um curso de inteligência emocional e descobri muitas coisas que me lembravam muito a Bíblia, né? Em relação a ter domínio próprio e tudo mais.
Eu falei, nossa, a Bíblia já ensina tudo isso. E aí, aquilo realmente perturbou minha cabeça, porque eu pensei, quando eu me desviei, eu fiquei revoltada, porque eu fui tratada em algumas vezes mal na igreja, né? Me puniram, enfim, fizeram algumas coisas que me magoaram bastante, me machucaram bastante. Eu passei muito tempo machucada. Eu comecei a olhar para as pessoas ao invés de olhar para Cristo. Eu não tinha maturidade espiritual, né? Porque a igreja que eu congregava também só batizava as pessoas a partir dos 18 anos. Então não tinha uma maturidade espiritual. E aí eu simplesmente deixei de frequentar a igreja e me tornei, né, vamos dizer, mundana, apesar de ter sempre aquela fé no meu coração, de ter Deus como um só e tudo mais. Mas nisso também eu conheci outras religiões, né? Eu tive essa oportunidade de fazer muitas coisas que o mundo oferece, né? Por conta disso. Mesmo assim, tendo dentro de mim que eu sabia que eu tinha um caminho a seguir, né? Que era o cristianismo, era a igreja. E que eu queria voltar para lá, mas não sabia como. Não tinha a mínima ideia como. Então eu cantava louvores, eu ouvia louvores, eu seguia, tipo, Deus como eu tinha muita saudade, né? Muita saudade da igreja, assim, do meu tempo de criança, porque eu louvava na igreja, né? Então, me desviei mesmo por algumas calúnias que inventavam o meu respeito e mentiras, pessoas que me maltrataram mesmo, que até teve quase uma agressão na igreja. Enfim, muita coisa ruim assim mesmo. E aí, quando Deus me chamou, né, eu fui parar no hospital, surtada, com um discurso religioso, né, que chama. Para quem sabe que é bipolaridade, sabe que pode ocorrer, mas foi tipo um surto psicótico. Mas graças a Deus foi um surto que me levou para Cristo, assim. Quando minha consciência começou a voltar, eu comecei a louvar louvores. Fazia muito tempo que eu não louvava mais, que eu estava, sei lá, descarnecida, assim, de Deus, sabe? Por causa de pessoas mesmo, cristãs, que me magoaram bastante. Que passaram a ter revelações falsas. Eu não sei se falsas, mas parecia falsas, porque muito ignorante, pessoas sem amor, sabe? Que hoje eu compreendo que não é porque a pessoa é crente que ela não tem, que ela tem aquele amor no coração. Porque o amor, ele é um dom do Espírito, né? O Espírito Santo, acho que é isso, se eu não me engano. Então, a pessoa tem que adquirir esse dom. E muitas vezes tem gente que não tem, então elas maltratam os outros nas palavras, elas falam coisas terríveis mesmo. Então não é porque a pessoa é crente que ela é perfeita, sabe? Então a igreja é o lugar de buscar melhoria, né? É como se fosse um hospital. E a Bíblia diz mesmo que Deus veio para os doentes. Então, de repente, essa pessoa que está na igreja lá e que maltrata você, pode ser, ou maltratou você, pode ser que ela está num estado que ela precise mais de ajuda do que você. E eu demorei para compreender isso, né? Então, por isso que meu testemunho virou testemunho, né? Eu demorei a amadurecer, mas aí quando eu estive nesse hospital, eu comecei a cantar. Então Deus colocou na minha boca todos os louvores que eu cantava quando era criança. E Deus me colocou aquele hino. Deus não rejeita a oração. Não sei se vocês sabem. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Lindo esse louvor, né? E também aquele de Paulo e Silas na prisão da Eixla. E
Enfim, Deus me deu vários louvores que eu tinha esquecido, que eu cantei na minha infância. E aí toda aquela clínica psiquiátrica estava louvando junto comigo. E pessoas me pediram para orar por elas e ler mensagem da Bíblia. E eu falei, não, eu sou desviada, entendeu? Mas ali eu entendi que Deus estava me chamando. E quando eu entendi que Deus estava me chamando, nessa época eu estava fazendo terapia, né? Uma vez eu em crise, Deus começou a falar para mim algumas coisas sobre, porque como eu entrei em algumas religiões, como espiritismo, tudo, Deus estava me mostrando coisas da macumbaria dentro da minha casa. E aí ele conversando comigo sobre aquela mulher que tinha o fluxo de sangue. E aí ele pediu para eu tocar na minha cortina, que era como se fosse as vestes dele, para eu ser curada. Só que eu não sabia que alguns dias eu ia ser diagnosticada com bipolaridade. Enfim, e outro dia Deus falou comigo, que eu me lembro no Dia das Crianças, ele me fez olhar para o espelho e me perguntou: como você está se sentindo? E tinha culto nessa igreja, né? Na igreja que eu falei, que meu marido frequentava e que eu usava maquiagem, estava maquiada, que eu sempre costumei me arrumar, mas com a maquiagem assim, fazia aquele olhinho do gatinho, sabe? Eu olhei, Deus, eu falei, tô me sentindo uma Jezabel, sabe? E Deus falou assim, então vai assim mesmo, na igreja, como Jezabel. E no culto que Deus me chamou, no culto das crianças, a irmã, Deus falou, Deus te chama do jeitinho que você é, que Deus vai te transformar. Ele falou, conversando com as crianças, e eu percebi que como que eu era uma criança ainda dentro de mim, eu carregava aquela criança que cantou, que adorou, que louvou a Deus, e que por causa dos costumes do mundo, eu me transformei em uma pessoa, vamos dizer assim, ruim, e que eu precisava de mudança para minha vida. E ali eu comecei a me preparar para o batismo. Eu conversei com os pastores e falei que eu queria me preparar para o batismo e comecei a me preparar para o batismo. Comecei a frequentar os cultos e me preparar para o batismo. E aí Deus começou a transformar a minha vida, né? Hoje eu não estou na mesma igreja, porque esses meus pastores, eles estão em outro lugar, né? E Deus me preparou hoje para me congregar numa sede, na catedral, que acho que fala catedral. E então, hoje eu congrego na De Perus, então, da catedral, ai gente, não sei falar. E Deus me chamou para lá, que eu senti, igual eu falei para vocês, depois daquela visão da porta estreita. Porque não sei o que aconteceu, mas também porque meus pastores saíram daqui, aí passou a igreja para outra igreja, aconteceu várias coisas. Mas enfim, como foi o meu batismo? O meu batismo foi lindo, gente. Foi a coisa mais linda. E eu vou ler um versículo para vocês antes de falar do meu batismo, que foi: quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. No Evangelho de São Marcos, no versículo 16. Então, através desse versículo, eu também me batizei, porque eu creio em Deus. E eu tomei essa decisão na minha vida que eu queria deixar o meu velho homem morrer. E foi uma transformação linda, maravilhosa na minha vida, que eu realmente senti que Deus, Ele me transformou, que Ele me deu uma oportunidade de nascer de novo, de deixar o meu velho homem nas águas. E meu conselho para você é esse, que você
Não perca essa oportunidade de ver o seu velho homem morrer, sabe? E nascer uma nova criatura. Porque hoje eu sinto que eu sou uma nova criatura, que estou caminhando com Deus, sabe? É uma jornada árdua, difícil, estreita, entendeu? A qual eu estou aprendendo todos os dias. E todos os dias eu me sinto fraca, mas como Paulo falou, que o poder de Deus nos aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então, eu também estou aprendendo isso, porque eu me sinto fraca todos os dias. A igreja que eu congrego é um pouco longe de casa, então, como o Micaías trabalha em vários horários, eu não consigo ir sempre, porque eu não estou dirigindo. Mas eu creio que Deus vai me dar mais força, mais garra, né? Porque eu posso assistir os cultos online. Eu não tô sendo tão fiel assim para fortalecer a minha fé, assistindo online e tudo mais. Mas eu creio, sabe? Porque só o fato de eu ter dado lugar para Deus me transformar, ter dado um espaço no meu coração, eu recomendo você fazer o mesmo. Então foi uma coisa tremenda o dia do meu batismo. Foi uma coisa que eu senti realmente a graça, o Espírito Santo me renovando, me dando força, me guiando. Foi uma coisa surreal, sem explicação. Eu senti Deus ali comigo presente, meu corpo tremia dos pés à cabeça e eu me lembrei de quando eu tinha 12 anos e que eu queria me batizar. A igreja que eu congrego, ela permite as pessoas com 12 anos se batizar, adolescentes. Só que a minha que eu congregava, que meus pais congregavam, não, né? Então, não tomei essa decisão, mas eu me lembro que aos 12 anos eu queria me batizar e Deus me levou para essa mesma cena daquela adolescente querendo se batizar, com aquela fé, com aquela vontade, sentindo aquela graça e não podia porque era só a partir dos 18, mas que Deus me deu uma oportunidade e que hoje vai fazer 3 anos, em 2022, 3 não, vai fazer 2 anos agora que eu me batizei. Então, gente, para quem tá ouvindo esse testemunho que nunca foi batizado, sabe? Não perca essa oportunidade. Abra um espaço no seu coração para Deus vir morar no seu coração, sabe? Para Ele fazer essa obra tremenda na sua vida, igual Ele tá fazendo na minha, igual Ele tá me transformando dia após dia, tá bom? E eu espero que esse testemunho tenha edificado o seu coração, tá bom, gente? Um beijo no coração, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Não esquece de deixar seu like. Tchau, tchau. Graça e paz.